Olá, estamos de volta a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós estudaremos sobre pronomes relativos. Os pronomes relativos eles são usados em orações subordinadas adjetivas e eles são usados para fazer uma relação entre as duas orações, porque nós sabemos que nas orações subordinadas adjetivas existe a oração principal e a oração subordinada. E esse pronome, ele estabelece uma relação entre os dois e ele sempre retoma um termo que já foi mencionado na primeira oração. Existem também dois tipos de pronomes relativos, que são os que se flexionam e os que não se flexionam. Então, são os variáveis e os invariáveis. Quais são os pronomes variáveis? São o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto e quantos e quantas. Esses são os pronomes variáveis, eles variam em gênero e número. E existem os pronomes que não são variáveis, que são que, quem e onde. Esse não varia. Vamos começar com um pronome relativo que ele também pode ser substituído pelo qual, e ele sempre retoma o nome de pessoas ou de coisas com ou sem preposição. A frase é: o livro que comprei é ótimo. Você vê que esse pronome relativo que, ele está especificando o substantivo livro com a palavra comprei. Então, ele está retomando, né, um termo que já foi dito. O livro foi o quê? Foi comprado. E esse pronome relativo, ele tem essas características de unir duas orações. O pronome relativo quem, ele se refere sempre a pessoas. Se for se referir a coisas, essas coisas precisam estar personificadas. E ele sempre vai vir precedido de preposição. Nós temos uma oração, né, que fala sobre esse pronome relativo quem, que é: o professor de quem falamos está na escola. Você vê que essa preposição, ela exigiu o verbo falar. Porque quem fala, fala de algo. Então, só se refere a pessoas. Coisas não falam. Então, ele sempre exige um verbo. Você sabe que verbo de ação tem que ter alguém para praticar a ação. Então, o pronome relativo quem, ele sempre vai se referir a pessoas. Temos também o pronome relativo cujo, e ele sempre estabelece uma relação de posse entre dois substantivos. Você sempre vai ver o pronome relativo cujo entre dois substantivos e com relação de posse entre os dois. Ele sempre vai ter essa relação. Eu vou colocar aqui uma oração que diz: o carro cujo preço era alto foi vendido. Você vê que nós temos dois substantivos, a palavra carro e a palavra preço. E a palavra cujo está entre os dois. E não podemos também colocar um artigo após a palavra cujo. Por exemplo, o carro cujo o preço. Não pode, porque estaria errado. A palavra cujo sempre terá que ficar sozinha entre dois substantivos e dando essa ideia de posse. Por quê? Porque o preço, ele faz parte do carro. O preço é posse do carro. De quem é o preço? Do carro. Vamos estudar sobre os pronomes relativos onde, aonde e de onde, que também retomam nomes que já foram mencionados. Aqui nós temos o pronome onde, que ele acompanha um verbo estático, que é aquele verbo que dá a ideia de estar parado. Ele pode ser substituído pela palavra em que. Nós temos aqui uma oração que diz: o bairro onde moro é tranquilo.
Então, a palavra moro, essa palavra onde ela exige um verbo estático, que é a palavra moro. Você vê que moro, ele não dá ideia de movimento, ele dá ideia de algo parado. E ele pode ser substituído por em que. O bairro em que moro é tranquilo. Agora, aonde? Esse pronome, ele é o contrário de onde. Ele dá a ideia de movimento, de algo que está em movimento, de uma ação. É um verbo de ação que expressa movimento e pode ser substituído por aqui. Nós temos a oração que diz: o bairro aonde vou é movimentado. Você viu que a palavra aonde, ela está fazendo relação entre a palavra vou, que está dando a ideia de movimento. Quem vai a algum lugar, então ela dá a ideia de movimento e é o contrário de onde. E de onde dá a ideia de origem e pode ser substituído por de que. Coloquei uma oração que diz: o bairro de onde cheguei é tranquilo. Você vê que essa palavra de onde, ela precisou desse verbo cheguei, que dá a ideia de origem. Se eu chego de algum lugar. Então, aquele lugar está ali, é uma origem. Eu cheguei de algum lugar. Então, esse verbo, ele está acompanhando a palavra de onde, que pode ser substituído pela palavra de que. O bairro de que cheguei é tranquilo. E essa foi a nossa aula de pronomes relativos. Se você gostou, pode curtir à vontade. E até a próxima aula.